ansiedade, sua amiga ou inimiga. É muito comum que as pessoas se autodenominem como ansioso, ansiosa. Mas isso é algo ruim ou não? Sou Magela Leal, farmacêutica e acupunturista. No conceito, a ansiedade é um conjunto de emoções e reações corporais que antecedem o novo, uma experiência, um desafio que seja arriscada ou estressante. Para compreender essas reações, eu vou te convidar a imaginar essa seguinte situação. Um rapaz jovem na faculdade, o Miguel. O Miguel ganhou uma bolsa de estudo para passar um tempo no Canadá e estudar lá. E aí vamos acompanhá-lo durante toda essa viagem. O Miguel se submeteu a essa prova para ganhar essa bolsa. E no dia do resultado, o Miguel sentiu o coração bater mais forte, se sentiu agitado, impaciente. A respiração era mais curta, ali no momento do resultado. Isso são exemplos de mudanças físicas que acontecem no corpo. E Miguel passou na prova e ficou muito feliz, satisfeito com o resultado. Na hora do embarque para a viagem, Miguel conferiu etiqueta, o voucher da viagem, conferiu o portão, conferiu data, horário. Na hora de embarcar as malas, ele percebeu que a aeromoça tinha colocado a etiqueta errada na mala dele. E rapidamente ele viu a mala saindo com a cor do bilhete errado. E ele saiu correndo e parou o despacho da mala e conferiu os bilhetes e realmente estava alterado. E aí a moça conseguiu corrigir, senão essa mala não iria para o lugar correto. Isso é exemplo clássico de mudanças cognitivas, ou seja, Miguel estava super ativo em tudo que tivesse a ver com a viagem. Se você chegasse para ele e perguntasse: você viu aquela pessoa que passou na sua frente de blusa verde? Ele diria que não, porque ele não estava atento a quem passasse, ele estava atento ao que ele precisava estar atento, à sua bagagem, ao seu bilhete, a qual portão de embarque. Então, são mudanças cognitivas que acontecem na ansiedade e que são muito importantes, porque senão, por exemplo, a mala de Miguel não chegaria ao destino corretamente. Ao chegar no Canadá, Miguel precisava passar pela alfândega, a imigração. E ao chegar lá, foi surpreendido com uma atendente dizendo que tinha uma documentação que não estava adequada. E por um instante, Miguel ficou com medo, angustiado, com uma sensação de desespero. E ele não sabia o que fazer, porque ele estava num outro país e ele poderia não poder entrar nesse país. E no meio disso tudo, ele teve uma resposta rápida. Ele disse: vou entrar em contato com o centro que encaminhou para lá, né, que fez o visto, né, que fez essa documentação. E rapidamente mandou um e-mail, um WhatsApp e conseguiu uma outra via desse documento. Então veja que para Miguel essa sensação de medo fez com que ele tivesse uma ação que fizesse com que resolvesse o problema. Então, ainda que seja ansiedade, essa ansiedade foi muito benéfica para Miguel. E ele conseguiu seguir aí a viagem dele, conhecer um novo país, que era o sonho dele, estudar em uma outra universidade, adquirir experiências que iam aumentar o seu repertório profissional. Agora, para compreender a ansiedade disfuncional, a gente também vai acompanhar outros viajantes, mas dessa vez são vários. Primeiro, Maria. Maria também queria muito conhecer o Canadá, ter uma experiência nova, um novo lugar, melhorar o seu repertório profissional. Mas, devido à sua ansiedade, Maria nunca conseguia se submeter à prova, porque sempre, toda vez
que ela ia para a prova, que era dia de fazer a prova, ela não conseguia nem sequer sair de casa com sintomas cardíacos e várias vezes ela precisou ser medicada no hospital por conta do aumento da sua pressão, por falta de ar. E Maria nunca conseguiu fazer a prova. João, até mesmo com muita ansiedade, que atrapalhou ele na prova, ele conseguiu passar, conseguiu fazer a prova e passar. Mas, ao chegar no aeroporto, ele conferiu seu bilhete e foi para o portão, muito agitado, muito ansioso, com a cabeça falando mil coisas que poderiam dar errado. E de tanto ele ficar agitado, ele não conseguiu ter atenção ao portão adequado. E ele ficou em um portão de embarque errado e perdeu o voo e está tentando remarcar. Veja que a ansiedade limitou a qualidade de vida da Maria. Maria não consegue realizar o seu sonho de viajar porque ela nem consegue se submeter à prova de avaliação. Torcemos para que João consiga aí remarcar o seu voo, mas veja que foi muito prejudicado o João com a sua ansiedade. A sua ansiedade é patológica, atrapalhou ele porque ele tinha plena capacidade cognitiva de conseguir ali ver no bilhete o portão certo para ele fazer o seu embarque. Agora vamos acompanhar Joana. Joana conseguiu embarcar, mas sentiu crise de ansiedade durante todo o voo. E ela teve que ser atendida dentro do avião pela equipe várias vezes com falta de ar. Então veja, para Joana, essa viagem vai ser inesquecível do ponto de vista negativo, porque ela não vai nunca pensar em uma viagem sem ter aquela sensação de falta de ar. Aquilo marcou ela, vai marcar ela para a vida toda e que pode fazer com que ela não consiga mais viajar. Agora vamos acompanhar Francisco. Francisco chegou no país, mas advindo tantas pessoas falarem uma língua diferente da qual ele não era acostumado, e ele entrar numa espiral de que ele não ia ser capaz de se comunicar, que ele ficou na casa dos estudantes, onde havia outros brasileiros, mas não conseguia sair, nem para a universidade, nem para a cidade conhecer, porque ele acreditava que ele não ia conseguir se comunicar, e uma vez que ele não se comunicasse, ele se perderia e nunca mais ninguém o acharia. Olha só como a ansiedade, no caso de Francisco, limitou ele absurdamente. Ele não conseguiu, de fato, buscar o seu objetivo, que era estudar fora do país, que era conhecer um país novo, conhecer uma língua nova. A ansiedade limitou e Francisco precisou voltar para o Brasil e perdeu a bolsa de estudo. Então, para a ansiedade ser patológica, ela precisa que ocorra isso. No caso de Miguel, a ansiedade só trouxe coisas boas para ele. Ele conseguiu chegar no seu objetivo, conseguiu ter atenção, foco, resposta rápida para realizar o sonho dele. E ele vive hoje muito feliz aí com a conclusão do seu intercâmbio. Nesse segundo grupo de exemplo, vocês viram que os estudantes tiveram seu sonho, seu desejo de conhecer um novo país limitado, outrora até impossibilitado devido à intensidade com a qual ele sente ansiedade. Sempre que eu atendo um paciente de ansiedade, eu sempre pergunto como é a sua ansiedade? O que você chama de ansiedade? Por quê? Como vamos diferenciar o que é uma ansiedade patológica do que é uma ansiedade normal, comum? É pela intensidade, duração, frequência que os sintomas acontecem e o quanto
quanto que isso interfere na vida e na qualidade daquele indivíduo. Aí conseguimos avaliar tamanha seja a gravidade dessa ansiedade. Claro que é importante ressaltar aqui, diagnóstico de transtorno de ansiedade é um diagnóstico feito pelo psiquiatra, mas que a gente, tanto eu quanto o profissional integrativo, como você consegue se avaliar, levando em consideração esses critérios que eu falei. O que você chama de ansiedade lhe incomoda ou lhe atrapalha, lhe impede de realizar os seus sonhos, de realizar suas atividades? Com que frequência você sente isso? Com que intensidade? No atendimento integrativo, como por exemplo o meu, a gente consegue ter várias opções à disposição para a gente tratar um paciente de ansiedade. A gente consegue fazer acupuntura e muitas vezes a gente consegue dar um alívio no meio de uma crise de ansiedade. A gente consegue tratar de forma duradoura essa ansiedade com pontos de acupuntura. Os florais de Bach, que são fantásticos quando a gente trabalha emocional, porque o medo é a emoção que mais predomina na ansiedade, né? O medo de não conseguir chegar, o medo de não conseguir atingir o objetivo, né? Os pensamentos negativos que invadem a cabeça aí dos ansiosos. Os florais de Bach são maravilhosos para isso. Assim como a aromaterapia, existem vários óleos que traz aí fortalecimento, centramento, clareza, acalma a mente, melhora o coração e que permite que o paciente saia de um quadro de ansiedade. Além, é claro, de orientações para a mudança de estilo de vida. A ansiedade disfuncional ela pode e deve ser tratada sempre a partir do estilo de vida, porque foi dele que você adoeceu e é dele que você vai achar a solução. Então, sempre, pelo menos o tripé. Alimentação adequada, reduzindo ou retirando totalmente os açúcares, a atividade física regularmente, pelo menos 5 vezes na semana, e um sono de pelo menos 8 horas. Essa tríade vai fazer com que sua ansiedade melhore. E aí a gente pode adicionar mais coisas como o autoconhecimento através de terapias complementares, assim como a psicoterapia, para ajudar a você a compreender você e o seu papel no mundo. E claro, avaliar a sua saúde intestinal. Hoje a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então a gente precisa aí ter uma qualidade de saúde intestinal para que a gente tenha um cérebro tranquilo. No quadro de ansiedade, são vias que são sinalizadas em direções no cérebro que não são benéficas e a gente precisa fazer vias alternativas. E para isso a gente precisa de bons neurotransmissores e para isso a gente precisa de uma qualidade intestinal, porque lá são fabricados muitos neurotransmissores. Espero ter contribuído com vocês nesse vídeo. Então, se você tiver gostado do meu conteúdo, não deixe de comentar para mim, isso vale muito para mim. Se você gostou, o que você gostou? O que mais você quer ver por aqui? Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.